Deus, Ele tem direção para mim e para você. Deus tem orientação para as nossas vidas. A única coisa que eu e você precisamos fazer é se achegar a Ele. A própria palavra diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a você. As promessas de Deus, podemos dizer que na sua totalidade são promessas condicionais, onde eu tenho que me mover para que Deus também possa se mover, onde eu estabeleço os passos e Deus da mesma forma se estabelece nas nossas histórias. Às vezes não tem nada acontecendo, mas será que eu estou fazendo? Se estou tendo determinado resultado, ele não é satisfatório, será que se mudar a forma de se fazer não melhoraria? Então nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa história. E a palavra que eu quero trazer para mim e para você está em João, no capítulo 21, no versículo 2 a seguir, ou podemos ler até do primeiro, não tem problema. Nós vamos ver uma cena, vamos ver um cenário onde Jesus, após já ter ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos. Essa é a terceira vez que ele aparece aos discípulos. Ele já tinha aparecido mais 2 vezes, não diretamente aos discípulos, aparece a 2 mulheres primeiro, mas enfim, ele já aparece 3 vezes, e aqui ele aparece novamente. Nós vamos ver os discípulos em um ambiente a qual eles voltam a pescar, ou eles ao menos intentam e vão a fazer uma nova pescaria, e ali eles têm um encontro com o Senhor, e nós vamos desenrolar um pouco dessa história. Eu quero trazer alguns detalhes disso, e eu acredito que vai ajudar a mim e a sua vida. Mas mais do que eu falando a você, eu peço que você dedique toda a sua atenção ao Senhor nessa noite, que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, que nós sejamos completamente focados nele agora, porque é através do Espírito Santo que ele vai falar de forma personalizada comigo e com você. E o texto diz: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tibérias, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, o de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada pescaram. E fazendo-se já amanhã, Jesus se pôs na praia, porém os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhinhos, tendes algo para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Disse, pois, aquele discípulo a quem Jesus amava, está falando de João, a Pedro: é o Senhor. Ouvindo, pois, Simão Pedro que era o Senhor, cingiu-se com a roupa, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram com o barquinho, porque já não estavam longe da terra, mas sim a cerca de 200 côvados, trazendo a rede de peixes. Quando, pois, desceram à terra, viram já as brasas postas, e um peixe posto nelas, e mais pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que pescaste agora. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: tu quem és? Sabendo que era o Senhor. Então Jesus veio, tomou o pão e deu a eles, e da mesma maneira o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade, Deus, de trazer a sua palavra, de trazer as boas novas do Evangelho aos nossos corações. Mas, Espírito Santo, eu tenho completa certeza e convicção de que se você não trouxer nessa noite discernimento, trazer clareza e ministrar de forma personalizada a cada um dos nossos corações nessa noite, será somente uma palestra, será um momento somente de ouvir um discurso. Mas eu sei que o Senhor está neste lugar, o Senhor está nesse ambiente. Por isso, faça a tua vontade, usa a minha vida para a glória do teu nome, e que nós possamos sair daqui edificados, confortados e também confrontados. Que estamos aqui, Deus, para melhorar.
e para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Sermos como o Senhor pede a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que os erros que cometemos no passado, eles não se repitam, mas que nós possamos caminhar em santidade diante da Tua presença. Mas precisamos da Tua palavra para nos guiar e nos nortear. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Como nós já vimos, então, Jesus está aparecendo agora para os discípulos. Mas tem um objetivo e um motivo pelo qual Jesus aparece justamente agora para esses discípulos. Quando nós vamos para o primeiro versículo, mostra ali o lugar onde eles estavam, onde Jesus apareceu, e justamente aonde os discípulos decidem ir pescar. Quando nós olhamos para esse momento a qual eles decidem ir pescar, nós vamos ver um motivo pelo qual eles estão indo para lá. Recentemente, pela lógica, eles perdem o seu discípulo maior, perdem Jesus, né? Perdem entre aspas, porque Jesus é crucificado, ele ressuscita. E eles estão ali, de certa forma, perdidos. Eles estão ali se sentindo, de certa forma, vamos dizer assim, sem direção. E por estar perdidos, sem direção, eles decidem fazer uma coisa. Na verdade, isso é encabeçado por Pedro, né? Pedro fala que vai pescar e os outros discípulos falam assim, vamos com você. Porque provavelmente eles estavam mais perdidos que Pedro. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que eles vão fazer exatamente o que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Eles vão remeter a um passado, a algo que para eles era semelhante, que era natural e normal. E quando nós começamos a olhar para isso daí, nós vamos percebendo uma semelhança para as nossas vidas. Se eu fizer uma pergunta, quem aqui já desanimou? Todo mundo já passou por um momento de desânimo. Quem sabe até uma depressão, algo até mais profundo, né? Uma decepção, e aquilo te levou a querer parar. E com os discípulos, eles estavam vivendo, quem sabe, esse mesmo sentimento. Onde eles estavam acostumados a andar com Jesus, eles andavam e ouviam Jesus, aprendiam com Jesus todos os dias, se assentavam com Jesus, se alimentavam com Jesus, dormiam na presença de Jesus, e agora não mais, agora eles estavam sozinhos. E isso começou a gerar dentro deles, quem sabe, esse sentimento. E agora, o que nós vamos fazer? Sendo que Jesus já tinha deixado uma ordenança, já tinha passado uma instrução. Mas uma coisa é eu chegar para alguém aqui e falar assim, eu vou treinar você essa semana para você ministrar a semana que vem. Você vai estudar dessa forma e dessa forma. Porque eu vou ter que viajar, eu não estarei aqui. E aí no momento que eu saio, a pessoa chega aqui, e agora? O que eu vou fazer? Ouviu tudo, estudou, mas a hora que chega de fazer a coisa acontecer, parece que dá um branco, né? Parece que todas as coisas desaparecem. Né? Você quer ver você ter amnésia? É um professor teu falar assim, semana que vem tem prova. Pronto, você sabia tudo. Chegou no dia da prova, parece que teu cérebro ficou em casa e você foi fazer a prova. E eles estavam vivendo mais ou menos isso. Agora estamos sozinhos. E esse sentimento de estar sozinho começou a gerar neles um pouco de desânimo. E esse desânimo começou a levar eles também para um lugar de voltar às velhas práticas. De voltar a um ambiente a qual era natural para eles. A qual eles eram pescadores, um tinha uma habilidade, outro tinha outra profissão, um fazia isso, outro fazia aquilo, mas dentro de cada um deles, eles queriam voltar a fazer o que faziam. E eles seguem a Pedro justamente para ir pescar. Mas antes de entrar nesse detalhe de cada um deles, uma coisa que a gente começa a perceber nesses discípulos é o seguinte, que cada um deles tinha uma personalidade diferente. Cada um deles tinha uma habilidade diferente. E que juntos foram extremamente necessárias para a propagação do Evangelho na Terra. Isso começa a mostrar para mim e para você uma coisa muito importante. Porque quantas vezes você se sentiu menor do que alguém que está dentro da igreja? Porque quem sabe você não canta como a pessoa que canta, porque você não toca como a pessoa que toca, porque você às vezes não prega como a pessoa que prega, porque às vezes você não limpa como a pessoa que limpa, você não consegue ser às vezes organizado como a pessoa que é organizada, ou que você não sabe fazer determinada coisa no celular para postar, para fazer isso ou para fazer aquilo. E aí nós começamos a entrar neste lugar achando que nós somos menores, que nós somos imprestáveis. Não, porque aquele que está em destaque realmente, ele sim é alguém que vale a pena, ele sim é alguém que Jesus ama, ele sim é alguém que Deus escolheu. Eu não sei mexer no celular, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo.
Mas os discípulos, cada um deles tinha a sua habilidade. Sabe, cada um deles tinha a sua particularidade. E é por isso que Jesus chamou pessoas diferentes e simples. Você quer ver como a menor parte, eu já fiz esse teste aqui, não sei se você vai lembrar, né? Fica de pé. Até para você dar uma despertada, né? Afasta um pouquinho da pessoa que está do lado aí. Junta os dois pés assim, ó. Se você tiver problema com equilíbrio, você agarra no outro. Que se for cair, cai os dois, né? Se tiver dois no caminho, um cair, o outro ajuda a levantar. Se não for cair os dois, mais dois ajuda a levantar. Ele não dá um jeito. Mas você vai fazer o seguinte: inclina o corpo para um lado, o máximo que você puder. Agora inclina para o outro, sem afastar os pés. Você percebeu uma coisa diferente aí? O que te manteve de pé? Faz de novo e presta atenção no seu pé, no movimento do seu pé. Presta atenção como seus dedos se comportam quando você inclina. Quem segura o seu corpo? O dedinho. Se alguém não tiver o dedinho, o do lado vai fazer a vez, mas vai dar um jeito. Pode sentar. Sabe o que eu quero mostrar para você? Que por menor que você se sinta, você pode ser a pessoa que está dando equilíbrio para um ministério. Por menor que sejam as suas habilidades, possivelmente, às vezes é você que está dando equilíbrio dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de onde você foi chamado no reino de Deus. Porque nós descobrimos agora mais uma função do dedinho, né? Que é equilibrar. Qual que é a outra função do dedinho? Hã? Ser feio. Eu acho que é procurar as coisas no escuro, né? É, porque anda de noite na tua sala para você ver um lugar que você não conhece. Você vai descobrir todos os móveis da casa com o dedinho. Então, assim, por menor que seja a sua capacidade, a sua habilidade, você é extremamente importante no reino de Deus. Jesus não chama nenhuma das pessoas que eram do alto clero, ele não chama os rabinos, ele não chama as pessoas que eram letradas. Ele pega pessoas simples como eu e você. Sabe por que é importante nós lermos a palavra de Deus? Não só para que eu e você venhamos saber como Deus ele nos ama, não é só para a gente saber o que ele fez na cruz, o que ele espera de nós, mas é para nós enxergarmos que se Jesus fez isso com pessoas simples, ele pode fazer comigo e com você. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer ao que ele pede. É um posicionamento de obediência, só isso. Quando eu e você nos posicionamos em obediência à palavra de Deus, àquilo que ele nos chama a fazer, querido, não tem como dar um resultado ruim. Não tem como dar. Nós vamos ver nesse texto que eles passaram a noite pescando de novo. Mas eles têm um resultado extraordinário. Mas por quê? Porque eles obedecem à voz do Senhor. Aí a reflexão que eu e você temos que fazer é: como eu tenho respondido ou correspondido à voz de Deus? Porque essa correspondência à voz do Senhor, mesmo entendendo que às vezes eu não sou o mais capacitado do mundo para fazer, às vezes o que estou fazendo, mas em Cristo nós podemos ser altamente capacitados. Qual é a correspondência que eu estou dando ao chamado? Ah, mas quem sabe você pode, eu não faço parte de nenhum ministério, mas você faz parte, quem sabe, da família de Jesus, ou se ainda não aceitou a Cristo, Ele te convoca a fazer parte dessa família. Porque Ele vê em mim e em você uma joia preciosa. Um instrumento a qual Ele pode usar de forma extraordinária. Quem sabe as coisas não estejam do jeito que você gostaria, mas aos olhos de Jesus estão do jeito que Ele precisa que esteja. Porque muitas das vezes é na condição a qual nós estamos que Jesus consegue falar comigo e com você. Infelizmente, eu e você temos uma tendência, nós como seres humanos temos uma tendência, que quando as coisas ficam boas, nós nos acomodamos. Quando as coisas ficam tranquilas demais, nós também nos tranquilizamos ao extremo, ao ponto às vezes de não orar, às vezes de não jejuar, de não buscar a Deus, de começar a faltar culto, vira turista na igreja. Fala, não, hoje não precisa, já fui semana passada. Nós começamos a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Nós passamos a desvalorizar a comunhão de estar entre irmãos. Ah, mas na igreja não precisa ir todo dia na igreja. É verdade, não precisa comer todo dia também, né? Se não precisasse ir, não precisasse estar nesse ambiente, Jesus foi um exemplo para nós do que nós devemos e não devemos fazer, do que nós podemos e não podemos, e ainda fazer coisas ainda maiores. Quando nós vemos Jesus curando aquele homem que estava paralítico há 38 anos,
Ele cura, o homem pega a cama e vai. O texto segue, daqui a pouco Jesus encontra o homem aonde? No templo. Jesus foi fazer aquilo lá. O que o rapaz foi fazer lá? Sabe, a comunhão entre irmãos é extremamente importante. Nós somos criados para viver em comunhão na presença do Senhor. Então, quando eu e você estamos aqui, não é só sobre estar cantando juntos, não é só sobre verbalizar algo juntos. É para juntos ligarmos aqui e no céu. Porque a palavra diz que onde duas pessoas, se elas ligarem uma oração, fizerem um pedido e juntas confirmarem aquilo aqui, o Senhor assina embaixo lá. É óbvio que tem que seguir valores e princípios. Se tiver dentro dos valores e princípios do Senhor, com certeza, Ele vai validar, Ele vai assinar embaixo, por meio da fé e a confiança nele. Então a comunhão é extremamente importante, aonde eu e você podemos nos ajudar, nos auxiliar. Então lembre de uma coisa, do seu jeito você pode ser impactante. Como você é, você pode ser extremamente impactante no reino de Deus. Só que uma coisa que tem que ficar claro para nós é, porque às vezes a pessoa está numa situação extremamente debilitada, em pecado, fazendo tudo errado, e aí a gente fala isso para ela, não, como você está? Não, o pastor falou que do jeito que eu estou tá bom, eu estou fazendo tudo errado, então tá bom. Não, não é isso. A palavra diz, venha como está, mas não fala para ficar como está. Nós temos que nos achegar a Deus, para que o Espírito Santo do Senhor comece a nos moldar, comece a trabalhar, comece a modificar e transformar as nossas vidas, dia a dia, para sermos parecidos cada vez mais com o Senhor. Os discípulos foram trabalhados por 3 anos e meio, para que eu e você ouvíssemos o Evangelho, conhecêssemos a palavra do Senhor. Deu certo ou não deu? Deu. Será que eu e você não podemos ganhar pelo menos uma pessoa até o final do ano? O que falta para isso acontecer? Falar sim é um chamado. Corresponder em obediência à palavra de Deus. Amar como fomos amados. Então esse texto ele vai começar a trazer exatamente esses valores para nós. Reforçando e frisando para os discípulos o que é que eles foram chamados, o porquê que eles foram escolhidos. E qual era o objetivo, porque é que eles estavam extremamente perdidos. E não só isso, quando nós vemos no segundo versículo, que vai Tomé, vai Natanael e os filhos de Zebedeu. Quando ele fala dos filhos de Zebedeu, ele está falando aqui sobre uma transferência de legado. Está falando sobre uma continuidade de missão. Porque os discípulos estavam ali. Quem é pai e mãe aqui? Legal. Você conheceu a Cristo, você tem um objetivo e uma responsabilidade de repassar, de programar dentro da mente do seu filho as boas novas do Evangelho. Mas às vezes a gente acha que trazer lá para o Manaqui e descuidar, deixa que eles pregam para o meu filho. E aí em casa não prega nada. Eles vão aprender alguma coisa? Vão. Mas o legado é responsabilidade sua de passar. É sua, só sua. A educação se dá em casa. Os valores e princípios são moldados em casa. Por que crianças são enganadas nas escolas? Falando que ela pode mudar de sexo, que ela pode escolher o que ela quer fazer. Porque não são estabelecidos valores e princípios dentro dos lares. Eu vi um vídeo, não sei quem me mostrou. Minha esposa mostrou, aquela mulher linda ali, ó. Viu? Tem vestido ali, gente. Tudo que era pra mim, tá indo pra ela. Mas vou conseguir um dia, né? Mas ela me mostrou um vídeo que eu achei muito legal. Muito interessante. Até a pastora Adriana hoje comentou também comigo desse vídeo. Tem um vídeo que mostra um pai com a sua filha, e a filha dele decidiu agora que ela era um gato, que ela seria um gato. Não, agora a partir de hoje, quem já viu esse vídeo? Já viu. A partir de hoje eu seria um gato, uma gata no caso, né? Então tá bom, você quer ser uma gata? Beleza. O que gato come? Aí chegou na hora de almoçar, ele falou, não, gato não come comida da mesa, gato come camundongo, come rato, come barata, come um monte de coisa. Então você vai ter que agora, eu vou mudar o teu cardápio, porque agora você é um gato, não é isso que você escolheu ser? Então agora nós vamos ter que mudar as coisas aqui em casa. Vou preparar para você o seu prato. Só que tem a partir de agora você não dorme mais dentro de casa, porque o gato à noite ele vai caçar. O gato ele tem que tirar, ele espanta os bichos, né? Ele caça os camundongos, ele faz tudo isso. Então você quer ser uma gata? Então a partir de agora você vai fazer tudo que uma gata faz. Beleza? Tá bom.
deixou a menina para fora. Deixou para fora, né? Aqui no vídeo. Colocou a menina para fora. Daqui a pouco a menina sentiu fome. Ele falou, mas você não foi caçar? Você tinha que ter caçado alguma coisa para você comer. Tem ração ali, se você quiser comer, tem um pouco de ração ainda. E aquilo foi pesando na cabeça da menina. Ela foi pensando, raciocinando, avaliando o que ela estava fazendo e o que ela estava querendo viver. De repente ela falou assim, mas eu estou com muita fome, você quer entrar para comer? Só que tem um problema. Aqui eu preciso também de uma filha. Precisa de gato, mas temos outro gato aqui. Mas está faltando aí no papel de uma filha. O que você quer fazer? Não, acho que eu quero ser filha mesmo. Sabe, tem muita gente querendo ser o que não foi chamado para fazer. Tem gente querendo experimentar um mundo, sendo que você foi tirado de lá e não é para voltar para lá. O porquê é que estamos querendo comer aquilo que não foi preparado para nós? Por que é que queremos nos alimentar de um sistema que só te faz mal e te leva para o inferno? Sabe, quando Jesus está falando com esses discípulos, ele está estabelecendo exatamente isso. Você vai ver daqui a pouco no decorrer do texto, que Jesus começa a estabelecer valores para ele. Ei, para que eu chamei vocês? Vocês já pararam para pensar qual é a missão de vocês aqui? O porquê é que eu gastei ou que eu investi 3 anos e meio com vocês? Gente, dentro dessa igreja tem chamado, tem pessoa com ministério pronto e que não tem coragem de começar a viver. E por isso pessoas não são libertas, por isso que pessoas ainda não conheceram a Cristo. Porque existem pessoas estabelecidas para você fazer. Pessoas que estão no seu convívio. Pessoas que foram destinadas para você conquistar. Porque é muito fácil apontar para um líder, apontar para um líder de célula, para um pastor. Não, ele tem que ganhar. Querido, o pastor não foi feito para isso. Ele foi feito para apacentar, dar pastagem. Eu visito, eu também falo, faço o que eu tenho que fazer. Porque é fácil, às vezes, nós cobrarmos alguém, cobrarmos o líder de célula, cobrarmos todas as pessoas. Não, porque esse líder não visita, porque esse líder não faz. Aí você vai ver como é que está o membro da célula. Está indo para a balada, não ora, não jejua, não busca a presença de Deus, não dá testemunho, e quer que a célula exploda, mas nós esquecemos que nós somos cristãos, que vamos gerar outros cristãos. O ide por todo mundo não depende do dinheiro, não depende de ter conhecimento, como um graduado, um mestrado. Não, porque para eu evangelizar eu tenho que ser mestrado, eu tenho que ser graduado, eu tenho que ser isso. Não, querido. Você tem que contar a tua história, você tem que contar as tuas experiências com Cristo. Você tem que mostrar o que é que Jesus fez na tua vida e que Ele pode fazer na vida de alguém. A área que você mais sofreu é a área que Deus mais vai te usar, porque você tem experiência e você tem moral para falar sobre isso. Você tem capacidade para falar sobre isso, porque você viveu, não é algo que você ouviu. Então, falar de Jesus é simplesmente contar a tua história, o que é que Ele fez. Ou como é que você acha que as pessoas conheciam a Jesus? Como é que você acha que Jesus arrastava multidões? Ou vai dizer que Ele usava o Instagram? Tinha, gente. Hoje nós temos uma facilidade de ter instrumentos de redes sociais para facilitar a propagação do Evangelho. Mas na maioria das vezes é só uma maquiagem da história de muitas pessoas. Você quer amar as pessoas? Quer falar sim para o ID de Jesus? Fala de Jesus para o teu vizinho. Quando você vê ele se quebrando no pau, você fala assim, ei, vem cá. Jesus pode mudar a tua história. Aconteceu isso na minha vida. Ele pode mudar você. Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode restaurar a tua história. Sabe, são sobre coisas simples. Levar a palavra do Evangelho às pessoas são coisas simples. Os discípulos não tinham os recursos que nós tínhamos hoje. O Evangelho chegou até nós hoje. Com o que nós temos nas mãos, o que nós poderíamos fazer? Eu podia fazer um regaço nessa terra se quisesse. Já era para ter construído 4 pavimentos para cima. Mas isso vai acontecer quando nós falarmos sim para a palavra do Senhor. Isso só acontece quando eu digo sim para o meu chamado. Quando eu digo sim para o propósito ao qual Deus me colocou. Não é sobre você ser pastor, sobre ser líder, não. É sobre ser cristão. É sobre abraçar e vestir uma camisa. E falar, Senhor, eu sou o seu discípulo. Eu nasci para te servir, eu nasci para fazer a tua vontade. É sobre isso. É sobre assumirmos um compromisso sincero com o Senhor. Quando Jesus aparece para eles, eles estão indo fazer o quê? Viver como eles viviam, porque eles estavam sem direção e sem saber o que fazer. E Jesus faz o quê? Aparece para dar direção, para eles saberem o que fazer. Quer saber o que você tem que fazer? Fala com Jesus. Quer saber o que você tem que fazer? Está perdido, não sabe mais o que fazer?
dobra os teus joelhos, fala com o Senhor, que Ele vai te dar direção. Não é sobre ser a pessoa perfeita, é sobre uma pessoa obediente, corajosa a caminhar nos passos de Jesus. Eu sei que você já ganhou muitas pessoas para Jesus, você já fez muitas coisas boas, mas não para aí. Ontem eu estava conversando com o pessoal no final do culto, e nós lembramos sobre uma história onde Elias chega e fala para aquela viúva: ei, vai ser multiplicado o azeite da tua botija. Beleza? Beleza. Então vai lá, pega todos os vasos e vamos encher todos eles. Quando o primeiro vaso enche, o que ela faz? Ela fica maravilhada, ela fica extremamente feliz e esquece dos outros vasos? Não, ela fica grata? Com certeza. Mas o que ela faz? Pega o primeiro vaso, passa de lado e bora encher o outro, porque tem um monte para encher. Não é sobre o primeiro milagre que aconteceu na tua história, sobre a primeira pessoa que você ganhou. É sobre várias e várias pessoas que Deus quer transbordar através da tua história. Sejamos nós o vaso que vai derramar esse azeite sobre a vida de outras pessoas. Transbordar a vida de outras pessoas. É sobre isso. Se eu chamar você aqui de forma aleatória, para você dar um testemunho, dar uma palavra, for o que for, tem algo preparado aí dentro? Se Jesus precisar de mim e de você no final desse culto na rua, tem uma palavra pronta para levar para alguém? Tem oração estabelecida, revestimento estabelecido para que a pessoa possa também ser transbordante? É sobre ser cristão, é sobre seguir o que Jesus falou. E é exatamente isso que os discípulos estavam perdidos, não estavam sabendo o que fazer. E aí eles levam os filhos de Zebedeu junto, que representa a transferência de legado. Onde eu falei para você que você é que estabelece os valores, você estabelece os princípios, para que quando você morrer, o teu filho continue o que você começou a fazer. Levar as boas novas do Evangelho. O próprio livro de Provérbios diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. É a minha e a sua função ensinar a nova geração sobre os valores do Evangelho. Porque se você não ensinar, um esquerdista maldito vai ensinar. Lá na tua escola, na escola que eles fazem parte, vão colocar um monte de minhoca na cabeça deles, para dizer que ele pode ser coelho, cachorro, ser homem, mulher, do jeito que ele quiser. Que ele pode casar com homem, com mulher, fazer o que quiser da vida. E sabe por que eles aprendem? Porque não existem valores e princípios estabelecidos dentro da casa. Eu conheço pessoas que tiraram os filhos das escolas, não estou falando para você tirar, mas que tiraram para ensinar dentro da casa, porque eles tinham autonomia para fazer isso, tinham, né, o que precisava para fazer isso, para que não tivesse o contato. Até que eles tivessem maturidade suficiente para fazer. Sabe o que é isso? Preocupação com a próxima geração. Tem gente que não está nem aí, tem gente que não olha nem o celular, não olha o caderno, não faz nada. Então, a responsabilidade, que se filhos são herança, nós temos que cuidar dela. É sobre um legado, sobre uma continuidade sobre algo que nós estamos fazendo. Nós vamos ver que essa junção dos discípulos, ele é um simbolismo. Não só físico, aonde Deus pode mostrar provisão, que Ele pode ser a provisão da nossa história, mas Ele traz um simbolismo espiritual, que está ligado justamente a crer e obedecer e a seguir a Jesus. Nós vamos ver isso estampado nesse texto. Quando Jesus faz essa reunião com eles, mostra isso para eles, Ele está falando assim: olha, quer trazer esse exemplo para nós, de experiência com Ele, na caminhada com Jesus, porque eu sei que você tem muitas experiências com Jesus. Muitas e muitas. Às vezes a gente fala assim: quem tem um testemunho para dar? Às vezes a gente para e fala assim, passa a batida: eu não tenho. Mas espera aí, o que foi que você viveu até hoje já com Jesus? Começa a puxar na memória, vai lá no fundinho lá e começa a lembrar toda a tua trajetória com Jesus. Não dá para escrever um livro com o que você já viveu? Claro que dá, com certeza. É porque às vezes a gente fica pensando em coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes, e esquecemos das coisas naturais e ordinárias. Ordinário não é coisa ruim, é coisa corriqueira, coisa natural. Então eu sei que dentro de você existe uma enciclopédia de testemunhos. A única coisa que você precisamos fazer é falar do amor de Jesus e do que Ele fez na nossa história. Só isso. Às vezes a gente... Eu vou falar da pastora Eliane, mas é com todo amor e carinho. Às vezes as pessoas perguntam por que ela não prega. Porque ela é uma pregadora ambulante. Se você sentar com ela para conversar, você sai amaciado dali. Entendeu? Mas é edificante ouvir o que ela já passou, o que ela já viveu. Não estou dizendo que ela é ruim, não. Ela é boa, gente. Fica tranquilo. Mas o tanto de experiência que ela já passou nessa história,
vale mais do que ficar 1 hora aqui em cima. É sobre o que eu falei para você, não é sobre olhar para o outro e pensar que o outro faz, aquilo é bom e é aquilo que tem que ser feito, não. Deus chamou cada um para fazer o que tem que ser feito, do seu jeito. É sobre a sua história, sobre o que Ele fez na sua história e sobre o que Ele pode fazer na história de alguém. Se hoje, você fizer um compromisso com o Senhor e falar, Deus, coloca uma pessoa diante de mim essa semana que eu vou contar a minha história, você faz? Amém? Então nós vamos orar no final do culto para isso acontecer. Eu e você fomos chamados para resgatar. É muito bom estar aqui, isso é maravilhoso. Eu sei que depois que você aceitou Jesus, muita coisa ruim aconteceu. Mas coisas maravilhosas aconteceram em cima das coisas ruins. Muito mais aconteceram coisas boas do que coisas ruins. Porque qual que é a diferença de andar com Jesus, mesmo tendo problema? É que Ele consegue te dar a paz que excede todo entendimento, que antes você não tinha. Ele te dá orientação e direção e te dá tranquilidade. Mesmo você sabendo que o mundo está caindo ao teu redor, você sabe que o meu Redentor vive. Você sabe que Ele está com você e que nada vai te derrubar. É a história do irmão mais velho, né? Quem tem irmão mais velho se prevalece. Eu não tinha, eu só me lascava. Mas quem tem se prevalece, né? Agora eu me prevaleço do meu irmão mais velho, Jesus. E dos irmãos também. Não, pastor, fala que se acontecer alguma coisa, eu estou com você. Aí eu fico, fico até mais cheio, né? Não, eu vou chamar meus irmãos, você vai ver só. Mas sabe, quando você tem Jesus, você se sente fortalecido. Você se sente com a maioria. Você pode estar sozinho, mas você vê em Jesus uma saída. Sabe, então é sobre isso, andar com Jesus. Então vamos continuar, que senão não vai dar tempo. No versículo 3, nós vamos ver mais um reforço, né? Vamos ler lá ele para a gente lembrar. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também vós vamos contigo. Foram, subiram no barco e naquela noite não pegaram nada. Nós vemos Pedro liderando, encabeçando aqui um retorno ao passado. Pedro era um cara extremamente espontâneo, explosivo, né? A gente até brinca que a gente não sabe se Pedro falava pensando, se falava pensando, ou se não pensava em nada e falava e depois via o que ia dar. Mas ele era assim. E por ser assim, ele começava o quê? A levar as pessoas junto com ele. As pessoas olhavam essa liderança nele e vamos seguir Pedro. Se Pedro está falando, vamos embora. Mas sabe qual é o perigo disso? Que se você é uma pessoa assim, uma pessoa que consegue cativar as pessoas, mas se você é uma pessoa que as pessoas confiam e acreditam nas suas decisões, se você toma uma decisão errada, o que acontece? Todo mundo vai junto. E foi exatamente o que aconteceu. Não, se Pedro está indo, Pedro andava com Jesus também, então vamos junto com Pedro. Ele sabe o que vai fazer, porque eles estavam mais perdidos que Pedro. Junto com a gente sempre vai caminhar um monte de gente. Alguém que sabe o que está fazendo, que sabe para onde está indo. Mas na maioria das vezes é um bando de gente que não sabe nem o que fazer. E o meu e o seu papel é fazer o quê? Levar boas novas do Evangelho para essas pessoas e dar direção a elas. Agora, se eu não tenho direção nem para mim, é tipo um cego guiando o outro, ou um bêbado guiando o outro, né? Uma hora os dois capotam. E quando Pedro sai, eles falam, não, nós vamos com você. E eles foram. E como eu falei para você, mais uma vez, sem direção de Deus, sem orientação do Senhor, nós vamos viver o passado que nós vivemos, porque é o que nós já aprendemos a fazer. Não tem como você remeter e ir para um lugar que você ainda não viveu, sem direção. Sem direção de Deus, o que é que nós fazemos naturalmente, sem a presença do Senhor? Voltar ao passado, voltar às velhas práticas, voltar àquilo que nós vivíamos. Se a pessoa era uma mentirosa, ela vai voltar a mentir, porque era o que ela sabia fazer. Se ela era um bandido, ela vai voltar a ser bandido, porque era o que ela sabia fazer. Se você está digamos que você hoje é um mecânico, vamos usar, que eu falei do André agora há pouco, me veio a palavra mecânico na cabeça. Você é um mecânico e você passa num concurso para ser escrivão na Polícia Federal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que chega uma hora que o governo decide dar uma baixa, passa o facão geral, e o teu nome estava junto. Você precisa viver, não precisa? O que você vai fazer? Voltar para a oficina. Vai ser mecânico de novo. Por quê? Porque é o que você sabia fazer. Os discípulos fizeram a mesma coisa. Eles abriram mão por causa de Jesus. Caminharam com Jesus, sendo discípulos de Jesus. Quando Jesus morre, eles olham, e agora? Para onde a gente vai? O que Pedro pensou? Vamos pescar.
e voltou a fazer e ocupar e ir para aquilo que era natural e comum a ele. E foi fazer aquilo lá. Isso aponta para mim e para você um termômetro da nossa vida espiritual. É um termômetro. Onde nós nos autoavaliamos, porque não precisa eu apontar o dedo para o Léo. Não precisa eu apontar o dedo para ninguém aqui. Para falar, ó, você está pisando fora da faixa, cuidado, você está... Não. Eu e você temos maturidade e inteligência suficiente para olhar para as nossas ações, para olhar o que nós estamos fazendo e compreender se eu estou saindo e querendo voltar ao passado. Voltar àquilo que eu era, aquilo que eu vivia e aquilo que eu fazia. Porque tem uns pregadores que eu não sei de onde eles tiram algumas coisas, mas que eles falam assim, não, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez liberto, sempre liberto. Querido, a palavra de Deus diz que nós devemos nos lavar, nós devemos nos purificar. Até a pastora Elisa, quando ela ministra, ela sempre fala uma coisa para nós, né? Ser santo não é... Como é que é mesmo? É que eu ia confundir. Não é aquela pessoa que não se suja, mas é aquele que mais se lava. É sobre isso. A caminhada para o céu, a caminhada para a salvação, primeiro é renúncia. É renunciar aos pecados, fazer uma aliança com Jesus. Fez aliança com Jesus por meio do batismo? Legal. Ponto positivo. Estamos rumo a um objetivo, a obediência da palavra de Deus. Estou mostrando para ele, você é tão importante por mim, que eu faço essa aliança contigo, como se fosse um casamento. Estou fazendo essa aliança porque entendo quem você é, o que você representa e como eu faço parte nesse processo. Ponto. A partir daí, nós começamos o quê? A viver uma vida de santidade. Porque qual que é o erro que nós cometemos no começo da nossa caminhada de fé? Acharmos que a partir do momento que nós batizamos, pronto, agora eu sou perfeito. Eu não posso errar em mais nada, eu tenho que ser aquela pessoa assim que, perfeita. Errou. Só de pensar isso já errou. Quando você levanta da água, pronto, às vezes você tropeça, já reclama, já fala alguma coisa, já errou ali. Mas não é sobre ser alguém perfeito que não vai errar mais. É sobre alguém que entende, que joga o passado para fora, no mar do esquecimento, no arrependimento, e decide viver uma vida de santidade, falando, Senhor, eu sei que eu sou humano, eu continuarei errando, mas naquilo que eu fazia, não erro mais. É na vida que eu levava, eu decido viver na contramão dela. Se eu ia para lá, agora eu estou indo aqui, rumo ao Senhor. Com direção, com maturidade do Espírito Santo, nós continuamos uma caminhada, errando ainda, mas não mais nas velhas práticas, não mais no velho passado. E quando isso começa a acontecer, e aí simboliza que nós vemos aqui, nós temos um termômetro. Peraí, se eu estou começando a fazer o que eu fazia, ou viver como eu vivia, estou me afastando do Senhor. Estou sem direção, sem discernimento e sem visão do que eu tenho que fazer. E isso é só por falta de direção de Jesus. O que leva eles a viver isso e fazer isso de novo é a frustração. Porque sem direção, eu e você somos fadados à frustração. Em Mateus 4,19, se puder colocar ali, eu te faço uma pergunta. O que é que Jesus chamou esses discípulos a fazer? Você lembra? Então, Jesus lhe disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Por que eles entraram no barco? Porque eles estavam sem direção. Eles sentiram a falta de Jesus, por não estar na presença de Jesus, voltaram a fazer o que eles faziam. Isso mostra para mim e para você o quê? Que se estamos sem direção, devemos nos colocar aos pés de Jesus. Entendemos que estamos nos afastando dele. E se estamos nos afastando dele, temos que achar o mais rápido possível um caminho de volta aos pés do Senhor. Ponto, acabou. E ali eu e você começamos a caminhar e ter direção e orientação do Senhor de novo. E a pergunta é, para que é que Deus te chamou? Querido, fica em paz, nem todo mundo foi chamado para pregar. Nem todo mundo foi chamado para ser evangelista, para ser um presbítero, para ser alguém que vai cuidar da mídia. Nem todo mundo foi chamado para isso. Mas fato é que cada um de nós somos chamados com um propósito. Agora cabe a mim e a você entender em Deus qual é o propósito. Se precisar eu te ajudo, nós te ajudamos, mas quem vai te dar a direção é o Senhor. A absoluta é Deus. Mas só vai dar se a gente chegar perto dele. Não esqueça de mostrar para as pessoas
o que Jesus fez na tua história. Nós vamos começar, eu já falei isso há algum tempo atrás, e agora eu me lembrei disso. Nós vamos começar a montar alguns vídeos de testemunho, para que você tenha a oportunidade de falar ao mundo e às pessoas aquilo que Jesus fez através da tua vida. Porque se eu e você temos uma ferramenta de evangelismo nas nossas mãos, vamos usá-la ao favor do reino. Então, se você tem esse interesse, se você quer falar, depois fala com a gente aqui, comigo, com a pastora, com qualquer líder, você pode falar. Fala, eu tenho interesse, fala com o teu líder de célula, eu tenho interesse de falar um pouco sobre aquilo que Deus fez. Fica em paz, não passa de 2 horas o teu testemunho. Não, é 5 minutos, gente. Não pode fazer vídeo muito longo, porque a gente, não sei se vocês viram nas redes sociais, até já te incentivo a olhar o canal do YouTube da igreja, né? Nós estamos preparando lá vários vídeos curtos, são os shorts, né? E eles são vídeos de 1 minuto. Né? Esses vídeos de 1 minuto são tirados trechos de mensagens a qual as pessoas, ele é mandado para as pessoas, ele é impulsionado. E quanto mais você visualiza e comenta, você pode colocar um ponto lá, se você comentar qualquer coisa lá, né? Ele vai ser direcionado como um vídeo importante, e ele começa a ser disseminado para muitas e muitas pessoas. Então, às vezes, você não consegue ir todo dia, né, para as Bahamas evangelizar. Você não consegue ir lá para Miami evangelizar. Ou, quem sabe, para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas você pode, através da sua mão, dar uns cliques, escrever algumas coisas e propagar o evangelho. Então, assim, mas a ideia é o quê? É colocar esses testemunhos para que pessoas que estão passando o que você passou enxerguem em Deus uma oportunidade de uma esperança. Só isso. Você está vendo como é fácil evangelizar? Como é fácil se permitir ser usado pelo Senhor? É ter direcionamento, é ter direção do Senhor. Nós somos escolhidos para resgatar os perdidos e adorar e glorificar a Deus. Às vezes nós temos, para que eu nasci? Para adorar e glorificar ao Senhor. Abre Isaías 43:7, por favor. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Abre o 6. Direi ao norte, entregue-os, está falando de Israel, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, dos confins da terra, e as minhas filhas. Próximo. Porque todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Quem é chamado pelo Senhor? Até então era Israel. Mas a partir do momento que Jesus vem, o que ele faz? Ele nos dá a oportunidade aos gentios, que somos nós, não judeus, a ser chamados de filhos, a fazer parte de uma família. Então, quem ele criou para a glória de Deus? Fala eu. Ele criou a mim e a você, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está um termômetro para saber o que você faz é certo e errado. Se aquilo que nós estamos fazendo glorifica a Deus, legal. Se aquilo que você está fazendo tem que esconder, fica tranquilo que tem algo errado nesse negócio. Se aquilo que você faz ninguém pode ver, você não está glorificando a Deus. Quer vocês comam, porque a gente come como se não houvesse amanhã, né? Libera uma capivara raivosa dentro de nós, a gente quer comer tudo, né? E que aparece sem dó. E ele fala, não, amanhã na academia eu vou, e daí fica a semana inteira sem ir na academia. Não vai nem uma caminhada, né? Mas quer comer tudo como se houvesse amanhã. Quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Querido, tudo que eu e você fazemos tem que ser para a glória de Deus. Quando você xinga no trânsito, é para a glória de Deus? Quando você dá passagem a alguém no trânsito, é para a glória de Deus? Você está entendendo como é fácil da gente começar a estabelecer alguns critérios e algumas coisas na nossa história, que não precisa um pastor toda hora, não precisa fazer uma teologia. Leia a palavra, leia a Bíblia. Veja como é simples a gente caminhar pela palavra de Deus. Lembrando que eu e você fomos criados para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para esses discípulos que vão pescar, nós vamos ver o que neles ali? Uma decepção. Mas o porquê que a decepção dos discípulos acontece? Porque eles vão fazer algo natural, de forma humana, na presença de Deus. Você quer ser fadado ao fracasso?
faça algo que Deus não te mandou a fazer, sem orientação e sem direção do Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Frustração vem na hora, pode ser que venha depressão depois, vontade de se matar porque deu tudo errado, mas porque não houve direção do Senhor. Quer diminuir a chance de errar? Ore, jejue e busque direção de Deus. Enquanto Ele não responder, não faça, não tome atitude. A hora que Ele te responder, você toma atitude. Eu lembro quando o André veio me perguntar, antes de abrir a oficina, ele falou, pastor, estou pensando em abrir a oficina. Eu falei, cara, eu acho que você já devia ter aberto. Porque você tem tudo o que você precisa, você tem o conhecimento necessário, você tem as habilidades, você é um cara honesto e é cristão. Você tem tudo o que você precisa para funcionar. Mas foi fácil, André? Não foi. Eu lembro que ele vendeu a moto, começou ali com cartão de crédito e comprando peça e tal, e aperta aqui, aperta ali, e hoje está ali. Para a glória de Deus. A caminhada com Jesus, ela não é fácil, mas ela é vitoriosa e gloriosa. Se você se encoraja a vivê-la na direção de Deus, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para que as promessas de Deus sejam estabelecidas e cumpridas na tua história. Mas tem que obedecer, crer e confiar. E quando os discípulos eles tomam essa atitude de ir pescar, Jesus não estava nessa pescaria. E por não estar nessa pescaria, ele aparece na história. Fala, peraí, não foi para isso que eu chamei vocês. Jesus dando direção e orientação. Está dando tudo errado na tua vida? Comece a falar com o Senhor. Para ver se é um momento de aprendizado ou se foi uma escolha errada. Porque ainda dá tempo de corrigir. Deus ainda pode entrar. Jesus ainda pode te dar uma orientação, uma direção para sair deste lugar e te dar uma pesca maravilhosa. Só que nós vamos perceber aqui que eles vão com esforços humanos, sem a direção e sem a presença. Mas aí aparece Jesus. E fazendo-se já amanhã, Jesus se pôs na praia. Porém, os discípulos não sabiam quem ele era. E aqui eu começo a ver uma outra coisa. Não vai ter como terminar essa palavra hoje, eu termino semana que vem. Mas nós começamos a perceber uma coisa. Quando eu e você nos afastamos de Jesus, nós passamos a não mais saber quem ele é. E sabe o que é mais interessante? Jesus estava a poucos metros dele e eles não sabiam que era Jesus. Jesus podia aparecer na frente deles, eles não iam saber que era Jesus. Isso mostra para mim e para você que o distanciamento de Cristo nos faz também diferente dele. Quanto mais longe de Jesus eu fico, mais parecido com o meu passado eu me torno. Quanto mais longe de Jesus eu fico, menos do reino eu tenho. Menos vontade de orar, menos vontade de buscar, menos vontade de fazer as coisas certas. E começa a dar tudo errado, começa a dar um reboliço, porque Jesus não mais está na direção daquela vida. Então isso começa a mostrar para mim e para você o quão importante é ter uma vida pautada e direcionada por Jesus. Às vezes parece chato, né? Ah, esse pastor chato quer que eu vá na igreja toda semana. Querido, não é para mim, é para você. Eu estou aqui todo domingo. Todos os cultos, em todas as programações nós estamos aqui. Se não quer vir, o problema é teu. Agora, quer ajuda? Caminha com Jesus. Quer mudança de história? Continua com Jesus. Remédio só funciona se tomar. Se não funciona, não tomar, não funciona. Eu descobri que aos 40 anos, a garantia de tudo das peças do corpo vai embora, né? Eu fiz 40 na quinta-feira. Na sexta-feira eu estava com dor no ciático, eu não conseguia andar. Estou dizendo para você, eu falei, Jesus, venceu, eu não vi essa parte que tinha que, né? Começou a vencer toda a garantia das peças. Formatura? E eu tomei uma injeção ontem, tive que tomar injeção, não teve jeito. Tomei a injeção ontem, só que toda vez que eu tomo essa injeção me dá uma crise de soluço. E hoje eu fui almoçar com meu pai, com a minha mãe, eles queriam almoçar comigo, né? Daí levei minha sogra maravilhosa, minha esposa linda. Foi eu terminar de almoçar, comecei a soluçar, falei, não acredito. Falei assim, parece que, né? Falei, tinha que ser tudo de uma vez. Mas vamos lá. E agora estamos aqui. Gente, eu fui orar antes de começar, eu estava solucionando até agora ali. Falei, Jesus, eu preciso pregar. Você sabe regular o que está desregulado aqui dentro? Eu não sei. Então regula porque eu preciso falar. Não solucionei até agora. Se possível, se Deus quiser, não vou mais. Mas estamos aqui. Mas fato é que Jesus tem que estar no controle da nossa história. Quantas vezes você usa a tua boca para profetizar sobre a sua própria história? Porque às vezes nós oramos por todo mundo e esquecemos que esse remédio também funciona para nós.
Não é só o pastor que tem autoridade sobre você. Você tem autoridade sobre você. Jesus na cruz fez uma ligação direta por meio dele em Deus. Tá ruim? Dobra o joelho no chão. Coloca a tua fé em ação. Confia no Senhor, porque Ele vai fazer você sair dessa situação. É uma atitude de fé. Eu vou ler só mais um versículo aqui. Já deu 8 horas, mas fique em paz. Então Jesus lhe disse: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Lembra quando eu te fiz uma pergunta? Se Jesus hoje pedir algo para você, o que tem aí dentro? Pronto para alimentar não só você, mas a quem chegar perto de você. Tem algo pronto aí dentro? Não me responda, responda para você. Eu não estou aqui para te constranger, não. Eu estou aqui para te fazer pensar sobre algo que eu também já pensei. O que é que carregamos aqui dentro? Porque nós olhamos para a Bíblia e às vezes nós deixamos ela tão romântica, tão maravilhosa, tão milagrosa, e usamos um texto que diz assim: não, na hora que eu for falar, Deus vai encher a minha boca. Vai, mas sabe do quê? Daquilo que já está aí dentro. Se eu não leio, se eu não oro, se eu não busco, Ele vai encher do quê? De vazio. É sobre termos algo para nós, mas também termos algo para oferecer. Deus é Deus do coletivo. O Pai é nosso. É só você leia depois, analise a oração do Pai Nosso, e você vai descobrir algo maravilhoso. Que eu e você podemos vislumbrar e viver coisas extraordinárias na terra, de forma material, de forma física, se entendermos que tudo que passa por nós é para tocar alguém. Não só financeiramente, mas espiritualmente. Aquilo que você vive é para a glória de Deus. Ah, mas Deus quer eu me lascar? Não, Ele permitiu você se lascar para entender que Ele é Deus na tua história. E que Ele pode te tirar de qualquer coisa, mesmo escolhendo coisas erradas. Porque Ele é Deus de misericórdia e Ele nos ama incondicionalmente. Só que qual que é a sacada disso tudo? Ele espera que ao nos salvar, ao nos libertar, ao nos tirar de onde estávamos, nós não voltemos mais para lá. E vivemos uma vida nova todos os dias.